RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Caros seguidores, vamos então ao próximo tema, a polêmica à volta do novo membro do CSI, Conselho Superior de Imprensa. O jornalista Josemar Afonso foi empossado na passada quarta-feira como membro do Conselho Superior de Imprensa de São Tomé e Príncipe por indicação do Sindicato dos Jornalistas São Tomenses. Mas posta este empossamento, após ser empossado, surgiu várias polêmicas, mesmo a partir da notícia, a peça que se passou na TVS, em que a peça fazia menção de que a, a indicação não era a favor do sindicato, mas posteriormente também tivemos a reação do jornalista, que fez então esta. eh, fez, não é? Fez-nos saber em detalhes da sua parte, a reagindo ao seu posicionamento, do seu ponto de vista, a real a situação, mas posteriormente aparece o sindicato também na TVS, defendendo de que não era da vontade do sindicato de que o mesmo jornalista representasse ou fizesse assim representar ao nível do CSI. Passo a convidar o Meyer António, como é que acompanhou esta informação, que leitura faz? Bom, dizer que eu acho que o país, estamos com um problema grave no país. E a classe jornalística é a manifestação disso. Quando eu ouvi a notícia pela TVS, a primeira coisa que eu disse com quem estava vendo a notícia, disse, isso vai dar problema. Porque a forma como foi escrita a peça, foi lida a peça, já traria problema. Depois, eu estava à espera, por exemplo, na mesma peça, de ouvir a reação do Sindicato de Jornalistas. E naquela peça não houve nenhuma reação. E o jornalista disse no final que o sindicato ainda não reagiu. O sindicato ainda não reagiu à nomeação, como o jornalista foi saber que havia descontentamento por parte do sindicato de jornalista. Quer dizer que era algo, estava alguma informação que o jornalista tinha, mas não era oficial. Se ninguém reagiu, então quer dizer que não havia nenhuma reação negativa nesse momento. Por isso, eu acho que a peça em si pecou da forma como foi feita e eu acho que nossos jornalistas todos deviam ter um pouco mais de cuidado quando fazem as peças. Isso é um ponto. Depois, eu vi a reação do jornalista Josemar na TVS, dizendo que não é bem assim, não é bem assim. Também Não foi na falou TV, que Meyer, na não foi na TVS, TVS, foi na RSTV. não, na TVS também, que ia fazer uma queixa de crime contra o jornalista Genivaldo, foi na TVS ainda. Depois, dia seguinte, houve a reação do presidente do Sindicato de Jornalistas e já não ouvi a resposta do jornalista Josimar e passou a reagir na RSTP. A RSTP passou a resposta do Josimar, mas não passou a acusação de outra reportagem. Então, ou seja, eu sinto que tanto a RSTP como a TVS cometeram falhas. Porque para quem segue a RSTP, só vai ouvir aquilo a parte do jornalista Josimar. E não ouve o contraditório na RSTP. Isso é uma falha da RSTP. Gostaria que talvez o Jornal do Cá presente dissesse por que a RSTP não ouviu também a outra parte. Depois, na TVS, depois da resposta do jornalista, do sindicato jornalista, deveria também ouvir a opinião do Josimar quanto a isso. E não houve essa resposta. Ou seja, os jornalistas clamam sempre pela liberdade de imprensa, clamam sempre a melhoria da classe, mas são jornalistas os primeiros a boicotar uns aos outros. Eu não vejo nada mais do que isso, que não é só a nomeação em si, mas é a luta interna dentro da classe jornalística por uma maior ascensão. Independente de merecer ou não a nomeação, independente daquilo, da peça ou não, mas acho que os jornalistas deveriam sentar entre si, conversarem e antes de ir para a comunicação social, fazer aquilo que fizeram, tanto a peça jornalística, que devia só informar que fui nomeado jornalista. Eu fui o primeiro erro, devia só noticiar o que aconteceu, que foi a nomeação. Se houvesse a reação do sindicato de jornalistas, aí sim será outra peça jornalística. Não na mesma peça dizer que houve, foi contra
à vontade do jornalista e não ter dado naquela mesma peça a justificação. Quem foi contra? Quem falou? Ninguém falou. Falaram depois. Depois que houve a acusação do jornalista Josimar ao jornalista Genivaldo, é que veio o sindicato a responder. Até parece que veio para tentar minimizar as coisas. Então, eu acho que tudo isso deveria haver um esclarecimento por parte tanto do sindicato de jornalista como do jornalista Josimar para que fique bem esclarecido. E outra questão, essa nomeação foi feita quando? Foi na antiga presidência do sindicato ou na atual presidência do sindicato? Não está esclarecido ainda na peça. Nenhuma das partes disse claramente quando é que se foi feito. Se foi na antiga, então quer dizer, algo já estava proposto e só fizeram a nomeação agora porque já estava proposto o nome do jornalista. Mas se foi na atual, então tem que saber quem é que o sindicato atual não propôs. Então, isso não está esclarecido. E nós já temos que começar a fazer as notícias como devem ser. Não fazer as coisas por metade e criar, ou seja, criar na população uma desconfiança para todo jornalista agora. Porque vai se pensar que o Josimar foi lá porque é um prêmio de algum partido, é o que deu a entender na peça, que ele pertence a um partido, então foi escolhido como um prêmio do partido agora, e também dá a entender que outros jornalistas são talvez contra isso porque ele foi como prêmio, não por mérito. E é isso que deu a entender dessa nomeação, essa confusão toda que houve. Agora, se não é por mérito, se o sindicato atual propôs outra pessoa, quem é essa pessoa? Por que não explicaram diretamente quem é essa pessoa que foi proposta, que não é Josimar e é outra pessoa? Depois, outra questão. Quando estava-se a fazer peça na TV, estava-se a mostrar as cartas, só se mostrou o assunto e a data, mas o corpo da carta, não se viu o que está escrito no corpo da carta. Isso não é uma notícia, parece mais um fitim feito pelos jornalistas e não uma notícia. E o jornalista não pode estar a fazer fitim. Se realmente não propuseram, mostra os documentos que mandaram com outro nome, mostra os documentos que mandaram solicitando a troca do jornalista Josimar por outro e apresenta tudo isso claro para que as pessoas saibam. Se não apresentam claramente, fazem as coisas à torta, fica parecendo mais um fitim e não uma reclamação. É isso que eu posso dizer por enquanto. Obrigado. Muito obrigado, Meyer Antônio. Fez a menção aqui de Josimar ter falado na TVS, mas o Josimar não falou na TVS. Ao fazer, então, a tal queixa no CSI, no Conselho Superior de Imprensa, ele fez uma notificação tanto para a TVS como a RCP, mas a TVS não compareceu, por isso só se passou na RCP e o que já vem acontecendo há algum tempo, há situações em que nós temos declarações que muitas vezes só passamos na íntegra, sem mais escritas ou intervenção, ou espécie de alguma alteração em algum texto, se passa como que a bruto. Sim, afinal falou sim na TVS, desculpem, mas quando foi fazer a queixa no CSI, notificou a TVS, mas ali não foram. Depois tivemos a reação do sindicato e depois do sindicato falar, o Josimar tentou falar na TVS para reagir às declarações do Jorge Duó, o presidente do sindicato, mas não lhe permitiram falar, tanto é que depois fez um post a nível do Facebook comentando sobre a situação. Passo então a convidar o Liberato Muniz para fazer. Bom, meus caros, eu acho, como disse o Meyer, que a classe jornalística são-tomense está mal, e não é de hoje, e o que me preocupa mais ainda é que ninguém quer mudar, porque a classe jornalística hoje está totalmente definido quem é de um partido, quem é do outro, e quem consegue muitas vezes chegar a algum patamar, como é, por exemplo, o Conselho Superior de Imprensa, pertencendo sempre, ou quase sempre, quem está no poder, ou seja, o partido que está no poder. Isto é grave, isso tem que ser corrigido com urgência,
E os jornalistas têm que aprender de uma vez por todas que eles não dependem dos políticos. E em São Tomé e Príncipe, o que parece é que todo o jogo jornalístico, mesmo até as perguntas que os jornalistas fazem aos primeiros ministros, aos presidentes da República, aos ministros, são perguntas praticamente combinadas para não questionarem, talvez, ou para não ficarem mal vistos. Muitas vezes acontecem coisas gravíssimas que os primeiros ministros dizem e os jornalistas têm medo de questionar, têm medo de perguntar. E isto preocupa-me muito. Este é o primeiro ponto. Quanto a este caso, eu acho que este caso é simples. Eu tive cuidado de ir ver as peças, tive cuidado de tentar saber cronologicamente o que aconteceu. E é simples. O que está a acontecer é o seguinte, o Josimar Afonso, e antes de mais, eu quero deixar cá um grande abraço ao Josimar Afonso e dar-lhe muita força para que ele continue, porque é preciso que surjam mais Josimar Afonso e por aí fora, para ver se nós conseguimos, pelo menos, mudar um pouco o rosto da imprensa em São Tomé e Príncipe, que é verdadeiramente, crucialmente interesseira. O que aconteceu é simples. O Josimar só agora foi empossado porque estava ausente do país por 2 vezes quando os outros foram empossados. O Josimar foi nomeado não por este grupo, mas ele faz parte do outro conselho, do conselho em que os outros já estavam empossados. Então, se os outros já estavam empossados, então naturalmente que ele faz parte daquele grupo, e ele, como não estava no país, a Assembleia da República, não o podendo empossar, o empossou quando foi possível. Então, o Sindicato dos Jornalistas não tem autoridade nenhuma de, só por terem sido eleitos agora, quererem ser eles a escolher. Porque a escolha está feita e faz parte de uma outra equipa. Então, eles só têm que esperar pela sua equipa, quando for a vez de se criar um outro conselho, eles sim, aí sim estão autorizados a nomear uma outra pessoa. Eles não podem indicar pessoas para uma coisa que já havia sido nomeada. Ou seja, o que podia acontecer no máximo é o Josimar não querer ser empossado e dizer, meus senhores, eu não quero ser empossado e eu deixo isso à consideração do sindicato. Ele não o fez por quê? Ele não o fez porque tanto a Hélia que já existe, a Hélia que está no Conselho Superior, tanto o tal professor que está no Conselho Superior, tanto o Braçaná que está no Conselho Superior, já foram empossados. E já foram empossados não na vigência deste sindicato, mas do outro passado. Então, eu não entendo como é que esse sindicato agora, neste momento, pode querer à força retirar o Josimar para pôr alguém deles. Não, cada um em seu tempo. Ele está lá legalmente. Ele está legalmente, ele não está contra, ou seja, ele não usurpou lugar de ninguém. E isso que estão a fazer com o Josimar é muito grave e só serve para destruir jovens, sabe, para acabar um pouco mais com a classe jornalística em São Tomé e Príncipe, para que ninguém acredite nessas pessoas. E é muito mau o que está a acontecer. Eu acho que o presidente do sindicato, se não gosta do Josimar, ele tem que o aguentar, porque ele, nesse momento ele não tem os direitos de nomeação, ou seja, de indicação do jornalista. O Josimar foi indicado anteriormente, todos os outros, repito, já haviam tomado posse e ele só não tomou posse porque estava fora do país nas 2 vezes que se tentou dar ao Josimar posse. E agora ele está em São Tomé e ele tomou posse e faz parte do conselho. Agora, se ele por si entender que se deve demitir, é uma outra coisa. Mas eu para mim, eu acho que ele não deve demitir. Ele deve fazer o seu trabalho e deve enfrentar todos os dias as pessoas que lá estão. Porque o que aconteceu depois, quando o Josimar se dirigiu, por exemplo, à TVS, a pedir o contraditório e não lhe permitirem dar o contraditório, e ainda por cima são pessoas mesmo do Conselho Superior, eu acho que isto é gravíssimo. E se não, vejamos mais, 2 ou 3 pessoas que fazem parte do Conselho Superior também não deviam lá estar, mas ninguém veio defender o Josimar. E essas pessoas, uma é conselheiro do Presidente da República, sendo conselheiro da República, não devia estar no Conselho Superior,
outro é conselheiro do Ministro da Defesa. Sendo conselheiro do Ministro da Defesa, não devia estar no Conselho Superior, não devia coordenar a direção da própria TVS. Ou seja, são várias incongruências, mas que, quando querem tentar destruir alguém, não se importam, porque o país hoje é de quem está no poder e quem está fora do poder não tem força. Eu acho que isto é muito grave, isso é desolador e, meus senhores, quer queira, quer não, temos que acabar com isso. Nós precisamos de jornalistas honestos, nós precisamos de jornalistas que sabem investigar, nós precisamos de jornalistas que acompanhem as coisas e que falem a verdade e que não ficam dependendo de cargos ou porque vivem através daquilo que dos jogos que fazem. Eu acho que isto é muito mau e nós, a sociedade civil, não podemos permitir isso. Se o Josimar estivesse errado, eu seria o primeiro a dizer que ele estava errado. Mas neste caso não. Eu repito, para que não haja dúvidas, o Josimar foi nomeado, ou seja, foi indicado pelo grupo anterior em que todos os outros já haviam tomado posse. E ele não tomou posse porque estava fora do país nas 2 vezes que se tentou dar posse. Isso podem perguntar à Assembleia Nacional, que a Assembleia Nacional está aberta a toda a gente, vão lá e perguntem. E os jornalistas devem fazer isso. Os jornalistas, eu não vi ninguém da TVS a ir para a Assembleia Nacional e perguntar ao presidente da Assembleia ou perguntar a alguém relacionado, afinal, meus senhores, dado por dado, o que é que aconteceu? E é isto que tem que acontecer. E, cronologicamente, eu acho que a Assembleia da República teria apresentado exatamente o que aconteceu. É isso que nós temos que fazer e fica aí uma veemente crítica aos todos os jornalistas santomenses de uma forma genérica, porque isto não pode ser. E se na rádio Somos Todos Primos também não se promoveu o contraditório em relação a esta matéria, depois de Josimar ter falado, também está errado e não pode ser. Nós temos que ser exemplos de manhã, de tarde, de noite e sempre a começar na nossa casa. Obrigado. Muito obrigado, Liberato Muniz. Só para aproveitar para fazer aqui uma correção de que as entidades, os jornalistas que aqui mencionou, são assessores e não conselheiros, tanto do primeiro-ministro como do ministro da Defesa. E sobre a questão do contraditório, acredito que as pessoas devem estar a questionar, ou ter o seu ponto de vista de que não, a RCP não deu, é que a verdade é que em momento algum a TVS foi, ou melhor, a RSTP foi contactada tanto pelo sindicato, nem pelo jornalista em causa em que o jornalista que fez a peça, acusado pelo Josimar, nem a direção da TVS, ninguém recorreu à RSTP, e a RSTP em momento algum negou esta oportunidade das pessoas então reagirem quanto a esta informação. Pois, Ronaldo, como jornalista, a gente não tem que ficar à espera. A gente tem que fazer o nosso trabalho. Tem que ir à procura das pessoas e dizer, e questioná-las diretamente. E é isso que nós aqui na Rádio Somos Todos Primos também temos que dar exemplo. Vamos lá, eles não apareceram, mas há um problema grave, vamos esclarecer. E vamos abertamente fazer isso. Eu acho que é assim que se deve fazer e sem medo de nada, porque o bom, quando nós conseguimos estar de coração aberto, quando nós conseguimos esclarecer e fazer o trabalho que nós temos que fazer, eu acho que nós sentimos bem. Muito obrigado, Liberato Muniz. Algério Vaz é convidado agora para dar o seu ponto de vista quanto a este tema. Eu subscrevo quase na íntegra aquilo que o Liberato disse, embora não estou muito de acordo com aquilo que ele terminou de dizer agora, porque entendo a questão, porque se trata da questão do direito de resposta, porque pode alguém apresenta uma peça, não é? E a outra parte que se sentir coisa que tem que apresentar, pedir o direito de resposta. E me parece que foi isto que foi negado ao Josimar na TVS, que é a televisão pública de todos nós, que isso é muito grave. E se calhar daí, portanto, ele ter apresentado a queixa no Conselho Superior de Imprensa, porque do resto ouvi também falar de injúrias e por aí fora, portanto, são questões que não são tratadas no Conselho Superior de Imprensa, mas sim, portanto, nos órgãos judiciais.
Eu só queria acrescentar aí nesse particular alguma coisa. Me parece que a anterior direção do sindicato, que era, parece-me, presidido por uma senhora, e ela pôs o lugar à disposição, que foi, na minha perspectiva, algo inédito na classe jornalística de São Tomé, porque aí o pessoal tem tendência, portanto, a acumular, portanto, várias funções, às vezes até incompatíveis. Não é? Ela, parece-me, teria sido nomeada assessora de imprensa da Ministra da Justiça, pôs o cargo de presidente do sindicato de jornalista à disposição, estava exercendo, portanto, de forma muito criativa, portanto, as suas funções de presidente do sindicato, e foi, portanto, no decurso dessa vacatura, portanto, ela pondo o cargo à disposição, até que o outro sindicato, a outra direção do sindicato fosse eleita, portanto, eles teriam indicado, ao pedido da Assembleia Nacional, portanto, um elemento há bastante tempo. Portanto, e a partir daí, o novo sindicato não tem competências nenhumas para pedir a substituição de quem quer que seja. E eu sei o que é que está subjacente a tudo isto, e que são, às vezes, até interesses mesquinhos, baixos, não é? Às vezes interesses meramente mercantis, o que denota, de facto, o quão mal vai, portanto, a nossa sociedade. É tudo quanto eu tenho aí a expressar. Deixei aí uma nota que, de facto, quem violou o direito à liberdade de expressão, portanto, foi a TVS que deveria dar ao jornalista portanto, o direito à resposta, porque houve acusações claras feitas por este órgão, portanto, à pessoa do jornalista, e ele pediu o direito de resposta e teria que, nos termos da lei de imprensa, deveria ter sido dada a oportunidade, portanto, de exercer o contraditório. Isto não aconteceu na Rádio Somos Todos Primo, porque o sindicato não pediu, portanto, à Rádio Somos Todos Primo, por aquilo que eu sei, não pediu, e tenho a certeza absoluta, se tivesse pedido, se lhes ia dar, portanto, a possibilidade também de responder, portanto, às declarações do jornalista Josimar. É tudo quanto eu tenho a dizer relativamente a esta matéria. Muito obrigado ao Algério Amado Vaz pela sua intervenção. Nós então fazemos já na sequência, vamos continuar com o nosso próximo Jonaldo, tema. posso? Sim, sim. Só Pode. mais um minuto para dizer. É o seguinte: o que eu mais estranhei de tudo isso é que nós falamos muito da coerência, da rigor no governo, que temos que haver tudo isso. Isso aconteceu. Temos um ministro que é responsável pela parte da comunicação social e não reagiu até então. E continuamos com a mesma coisa. As pessoas cometem erros e, pagamento, nós fazemos, esquecemos daquilo que passou, porque a TVS, alguém devia ser responsabilizado por aquilo que passou. E vai continuar igual, ninguém vai ser responsabilizado, vai ser mais um caso que vamos esquecer, o que é muito mal. E depois, aproveitando nisso também para dizer que, muitas das vezes, nós vemos respostas na comunicação social, principalmente na Rádio Nacional de TVS, dos dirigentes, quando alguém faz alguma acusação que não passa nesse canal. Às vezes, por exemplo, imagina que você faça uma denúncia contra algum dirigente, essa denúncia não passa na comunicação social, e o que vai passar é a resposta desse dirigente. Vai responder que esse não passou na comunicação social essa denúncia. São as coisas que têm acontecido. E até então ninguém tem feito nada, tem passado como está. Ou seja, e é o que aconteceu agora para alguém dentro de casa. Só passa aquilo que lhes convém. Por isso, eu acho que os jornalistas mesmo têm que reunir e começar a eliminar isso. Se dentro da classe dos jornalistas
começam-se a pôr, como eu vou dizer, bloqueio um ao outro. Imaginemos um cidadão qualquer que quer recorrer à Comissão Social para denunciar alguma coisa. Se é alguma coisa contra algum dirigente, nunca vai passar. Porque não é preciso o dirigente dizer para não passar. São mesmo jornalistas que não vão passar essas informações, que é muito grave. E aproveitando então falar da Comissão Social, para dizer uma coisa. Eu fico muitas vezes parvo, desculpa falar essas palavras assim. Quando eu vejo numa notícia que uma criança ou alguém desapareceu, e o destaque das notícias é o ministro recebeu alguém, o presidente visitou alguma coisa. A vida humana, talvez, fica ter menos destaque que há uma visita de um dirigente a algum lugar ou o dirigente recebeu alguém, que é muito grave. Quando nós devemos dar destaque, aquilo que é mais importante que é a pessoa que desapareceu, um incêndio, um desabamento, são coisas mais importantes que a visita de alguém, de um dirigente qualquer. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.